Meu nome é Isaías Ribeiro, eu sou teólogo formado pelo Seminário Presbiteriano Ashbel Green Simonton, no Rio de Janeiro. E nós estamos aqui nessa oportunidade para poder fazer o lançamento do nosso curso. Qual curso que a gente vai estar lançando nessa oportunidade? A gente vai estar lançando realmente um curso que fala sobre evangelismo e evangelização. E esse curso consiste em videoaulas e apostila, mais acompanhamento. A gente vai estar fazendo uma abordagem sobre os pilares do curso nessa oportunidade. Acredito que vai ser algo bastante interessante, importante, algo que realmente vai somar e agregar valores para quem trabalha ativamente na igreja nesta área, e também vai causar um certo despertamento para outros que provavelmente têm a sua igreja e não trabalha com um departamento de evangelização. A gente quer falar para você nessa oportunidade. Gostaríamos que você tivesse bloco, caneta de papel à mão, para que você fosse anotando, pois aqueles que estiverem interessados, a gente vai deixar aqui, depois no final aqui, os endereços das nossas redes sociais para você fazer contato, para procurar saber mais informações sobre o curso, ok? Algumas pessoas estão entrando nesse exato momento, a gente está aguardando para a gente poder tá dando início oficialmente à nossa abordagem. Queria fazer uma pergunta. Estou vendo o Eduardo, estou vendo o Abraão, que são amigos nossos próximos. E gostaria que vocês dessem um feedback para nós. Como está o som? Tá dando para entender bem? Tá tranquilo? Qualidade da imagem? Queria que vocês dessem esse feedback para nós. Vocês podem dar aí para a gente poder saber como tá? Eduardo, Abraão. Vocês podem compartilhar, tá no Facebook também, tá rodando ao vivo também no Facebook. Tá rodando simultaneamente, tá ok? A gente gostaria que você que está entrando agora desse esse feedback para a gente, como tá o som e a imagem. Poderia dar esse retorno para nós, Eduardo, Abraão? Podem dar esse retorno para nós? Precisamos desse feedback para a gente poder começar assim oficialmente. Bom, o Eduardo está dizendo que está ótimo. Imagem, som, tá tranquilo. Bom, então, já que a gente está com imagem, está com som adequado, a gente precisa começar, certo? E desde já eu quero dizer que eu estou muito feliz por contar com a presença de todos vocês aqui. E antes de mais nada, eu gostaria de dizer uma coisa. Na ocasião do ano de 1945, ao final da Segunda Guerra Mundial, acontece o seguinte: os seres humanos estão envolvidos numa determinada situação onde há luto, cinzas cobrindo suas cabeças, dor, sentimento de perda. A Segunda Guerra Mundial trouxe isso para as pessoas. E, obviamente, nesse momento, as pessoas estão como? Elas estão com seus corações contristados, quebrantados. As pessoas estão sentindo realmente dores irreparáveis pelo que elas perderam, por perdas irreparáveis. Dores indescritíveis por perdas irreparáveis. E o que vai acontecer nesse exato momento? Deus, na sua soberania, na sua grandeza, o que vai fazer? Deus então vai levantar um homem nessa situação do término da Segunda Guerra Mundial. O seu nome, Billy Graham, um dos maiores evangelistas de todos os tempos. E este homem vai ser usado por Deus de forma realmente grandiosa. E ele vai começar a pregar o evangelho nos 4 cantos do mundo. E a gente vai perceber a intenção de Deus ao levantar Billy Graham. Por que Deus levanta Billy Graham? Porque não há nada
que possa reparar, preencher o coração do ser humano, nada além do Evangelho, que será tão perfeito e tão eficaz. Deus levanta Billy Graham depois da Segunda Guerra Mundial, e o Evangelho é o que traz paz ao coração das pessoas. E eu quero nesse dia, nesse momento, chamar a sua atenção para dizer o seguinte: nós estamos vivendo uma pandemia, uma epidemia generalizada. E muitas pessoas estão chorando perda de parentes, amigos, pessoas próximas. E talvez alguém diga: o que nós devemos fazer enquanto igreja neste momento? Nós devemos ter ouvidos sensíveis para entender que é momento de se pregar o santo e bendito Evangelho. E como a gente pode fazer isso? De diversas maneiras, de diversas formas. Mas uma coisa que a gente precisa fazer é nos colocar diante de Deus para que Ele possa fazer conosco a mesma coisa que fez com Billy Graham depois da Segunda Guerra Mundial. Dizermos a Deus: eis-me aqui, Senhor, faz de mim instrumento do teu poder. E a gente vai falar sobre evangelismo e evangelização nessa situação, e a primeira coisa que eu quero fazer, então, é você pensar no seguinte: por que você deve fazer este curso? Exatamente pelo que a gente falou antes. Porque muitas pessoas vão entender que precisam de Deus. E nós que somos igreja, e nós que somos cristãos, nós que temos a paz no nosso coração que excede a todo entendimento, nós que vemos a todas as coisas acontecendo ao nosso redor e entendemos que todas as coisas estão debaixo do controle de Deus, nós então vamos dizer a essas pessoas que o maior problema da raça humana não é morrer por um vírus, não é morrer em consequência de uma guerra, mas o maior problema da raça humana é morrer sem Cristo Jesus. Esse é o maior problema da raça humana. O maior problema da raça humana é não pensar que num determinado dia e num determinado momento todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Deus. O maior problema da raça humana é falta de arrependimento. O maior problema da raça humana é ausência de sentimento de culpa. Esse é o maior problema da raça humana. E já que esse é o maior problema da raça humana, o que a igreja do Senhor deve fazer nesses dias, se não pregar o Santo Evangelho? A igreja precisa pregar o Santo Evangelho. A igreja necessita assumir a responsabilidade de pregar o Santo Evangelho. Eu quero dizer que somente o Evangelho é que vai preencher o vazio no coração do pai que perdeu o filho, do filho que perdeu os pais, dos netos que perderam os avós, e assim sucessivamente. Somente o Evangelho, somente a pregação do verdadeiro Evangelho. E eu gostaria de, então, abrir um leque para a gente olhar para essa pandemia debaixo de uma outra perspectiva. Uma perspectiva que os evangelhos trazem a nós. Quando Jesus conversa com seus discípulos e ele os ensina as coisas do reino, ele vai, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35, ele vai dizer algo para os seus discípulos. No primeiro século, numa época de perseguição, numa época onde realmente havia opressão contra o cristianismo, guardadas as devidas proporções, mas também havia derramamento de sangue, onde havia sangue, onde haviam estatísticas de violência contra os cristãos, onde havia também pavor e medo. Jesus vai dizer para os seus discípulos nesse contexto e nessa época: erguei os vossos olhos, observai os campos e vede como eles estão prontos para a colheita.
A perspectiva de Jesus no primeiro século é a perspectiva que deve encher o coração da igreja agora no século 21, que deve preencher o meu coração, que deve preencher o seu coração. Nós devemos olhar toda essa situação no mundo inteiro acontecendo e nós devemos realmente parar para analisar e pensar que o momento é apropriadíssimo para falarmos do Santo Evangelho, para realizarmos o serviço da evangelização. O momento é apropriado. Nós devemos, nesse exato momento, não perder as oportunidades de pregarmos o Evangelho para os nossos vizinhos, para o vizinho da direita, para o vizinho da esquerda. Nós devemos realmente aproveitar esse momento. Nesse exato momento, existem pessoas que estão precisando ouvir de um cristão uma palavra de esperança. E essa palavra de esperança deve estar ancorada na pessoa de Jesus Cristo. Precisamos fazer isso de maneira urgente e emergente. Jesus Cristo, então, no primeiro século, ele muda totalmente a questão da maneira como talvez os discípulos viam, da maneira como os discípulos enxergavam os perigos do primeiro século. Jesus analisa tudo de outra maneira, de outra forma. E eu gostaria de chamar sua atenção nesse dia, dia 24 de abril de 2021, para que a sua atenção pudesse estar voltada para o Santo Evangelho do Senhor, para que a sua atenção estivesse voltada para poder levar uma palavra de esperança às pessoas. É por causa disso que você deve fazer esse curso, que você deve se preparar para pregar o Santo Evangelho. Mas eu queria, antes da gente falar propriamente sobre evangelismo e evangelização, eu queria abrir um leque, abrir um parêntese para dizer o seguinte. Antes da gente falar de evangelismo e de evangelização, eu quero te fazer uma pergunta enquanto cristão. E eu quero falar sobre a questão do ensino na igreja no século 21. Porque a gente tem confundido muita coisa com o evangelho. E muita coisa está acontecendo que não é o evangelho. Muita coisa está acontecendo verdadeiramente que nada tem a ver com as escrituras. E o que nós devemos então pregar para as pessoas como evangelho? Senão a pureza das sagradas escrituras. Nós devemos pregar isso para as pessoas, nada além disso. Nós não podemos de maneira nenhuma inverter as coisas. Nós não podemos de maneira nenhuma tirar do centro aquilo que é necessário ser dito. Então nós precisamos refletir sobre o seguinte. Antes da gente fazer evangelismo e evangelização, seria necessário que os nossos líderes, os nossos pastores, parassem agora, nesse exato momento, e que eles fizessem o seguinte. Que eles se preparassem devidamente. Para quê? Se preparassem devidamente para poder dar boa base bíblica às pessoas, para que elas pudessem fazer evangelismo e evangelização da maneira como as escrituras dizem. E não da maneira como a gente enxerga no século 21. No século 21, nós estamos vendo muitos movimentos que se dizem igreja por aí, onde estão pregando algo que com certeza não é o evangelho. Eu quero dizer que Jesus não morre numa cruz e ali derrama o seu sangue para que se desse o foco nos seus milagres. Mas Jesus morre na cruz para quê? Jesus morre na cruz para que fosse abordado aos pecadores a excelência, o acontecimento total e pleno do quê? Do seu sacrifício. Então, nós devemos voltar às Escrituras, devemos retornar às Escrituras para poder falar sobre o que é Evangelho, ensinar o que é Evangelho e apontar para aquilo que não é Evangelho. O falso Evangelho hoje tem causado
um desserviço ao cristianismo. Por quê? Porque muitas pessoas estão correndo para determinadas igrejas, entre aspas, onde não se prega o verdadeiro evangelho. E lá estão entendendo que evangelho é você entregar a sua vida a Jesus, porque financeiramente você vai ter um retorno. É como se você estivesse fazendo um investimento num banco. E como se Deus, através de Cristo Jesus, fosse obrigado a te recompensar com ouro e com prata e com as coisas desta vida. O evangelho não tem nada a ver com a teologia da prosperidade. Outra coisa, muita coisa que é confundida com o evangelho no século 21. Nós vemos uma concentrações gigantescas de curas e milagres, aonde muita gente vai para estádios de futebol, para determinados templos. Para quê? Para receber um favor de Deus, aonde ela vai ser saciada, pelo menos na sua mente, e de acordo com as promessas de determinados líderes, ela vai ser saciada com uma cura física. Eu não sei se você é cristão de verdade e se você consegue pensar como eu, mas eu leio nos evangelhos que determinada vez Jesus está com seus discípulos caminhando numa determinada região e de longe ele vai ver 10 leprosos. 10 leprosos. Tinham problemas físicos. E Jesus então se compadece deles. Jesus se aproxima deles, coisa que ninguém podia fazer naquela época, pois um leproso era separado, ficava num lugar chamado leprosário. E Jesus se aproxima deles. E depois de Jesus se aproximar deles, Jesus os cura. Mas o que vai acontecer? Jesus os cura fisicamente, 9 vão embora. E somente um vai ficar para agradecer. Somente um, o Espírito de Deus, vai mostrar que Jesus Cristo é aquele que pode fazer e pode dar algo que vai além da questão física. Porque aqueles homens um dia vieram a morrer. E depois que eles morreram, o maior problema deles era o seu pecado, os seus pecados, as suas iniquidades. Estes eram os seus maiores problemas diante do tribunal de Deus. Aquele que ficou para agradecer, ficou então diante de Jesus, o advogado. Aquele que vai intermediar as suas culpas e os seus pecados diante de Deus. Irmãos amados, nós devemos entender que o evangelho não tem nada a ver com concentração de curas e milagres, porque muitos interesseiros estão correndo para estes templos e para determinados líderes, para receberem favores na área física. E depois de serem curados, o que eles fazem? Dão as costas e vão embora. Ou então ficam fazendo propagandas de que Deus é como se fosse um gênio da lâmpada mágica que aparece para poder deliberar favores, quando na verdade Deus é o criador do universo. Deus é justo juiz. Deus é santo. E os seres humanos precisam entender Deus na sua totalidade. O evangelho verdadeiro vai tratar de Deus na sua totalidade. E eu queria, nesse momento, conclamar os líderes, os pastores, aqueles que de repente não estão com as suas mentes voltadas para evangelismo e evangelização, que você realmente pensasse nisso, em começar a ensinar a sua igreja teologicamente, biblicamente, doutrinariamente, o que vem a ser realmente o evangelho. Só depois deles entenderem o que é evangelho é que eles vão poder fazer evangelismo e evangelização. Do contrário, nós vamos continuar numa época onde as pessoas vão continuar buscando adesão, sendo colocadas em rol de membros de igreja, porém pessoas que nunca entenderam a profundidade do evangelho, nunca tiveram conversão genuína, nunca tiveram transformação interna, nunca sentiram arrependimento, nunca sentiram a dor no coração pelas suas culpas diante de Deus. O evangelho não tem nada a ver com isso. Curas e milagres. O evangelho deve falar da cruz de Cristo.
E eu quero usar um texto bíblico que vai fazer com que essa questão do que é o evangelho fique bem clara na nossa mente, Lendo os evangelhos, nós vamos ver os momentos antes da crucificação, durante a crucificação e depois da crucificação de Cristo. E nós vamos ver que antes da crucificação, Jesus vai fazer o quê? Jesus vai pregar os seus sermões, vai fazer os seus discursos de despedida. E ele vai dizer para os seus discípulos que é necessário que ele padeça em Jerusalém. Não é isso que ele vai fazer? E depois dele dizer isso, ele vai até Jerusalém, e quando ele chega em Jerusalém, o que acontece? Ele é preso. Ele é julgado de uma maneira completamente injusta. E depois de ser julgado, ele é condenado. Jesus será crucificado. E depois de Jesus ser crucificado, diz a Bíblia que durante 3 dias haverá luto, houve luto total sobre a terra. 3 dias de luto. E depois desses 3 dias de luto, nós vamos ver o cenário realmente é um cenário de muita tristeza. Jesus morre na sexta, eles sentem a dor do luto da sexta até o sábado, mas acontece algo no domingo. No domingo acontece a ressurreição. E eu quero dizer uma coisa. Talvez você esteja ouvindo coisas aqui de mim que há muito tempo você não ouve numa igreja evangélica, não é isso? Talvez na igreja que você vai, esses assuntos não são tratados, isso não é pregado, e você está vendo o quanto a igreja no nosso tempo, ela não tem que somente fazer algum tipo de movimentação ativista que dê a ela um número maior de membros, mas ela tem que se ocupar, ela tem que se envolver. A igreja do nosso tempo, ela precisa realmente se comprometer com o conteúdo das Escrituras, senão ela jamais fará um serviço de excelência. O que é, então, o evangelho? Antes da igreja fazer evangelismo e evangelização, ela tem que entender plenamente o que é evangelho. E Jesus, então, vai ressuscitar no domingo. E quando Jesus ressuscita no domingo, a gente tem que abrir um leque na nossa mente para poder entender algumas coisas interessantíssimas. Uma delas, já imaginou se a história do evangelho tivesse terminado com a morte de Cristo? Nós teríamos que pregar o evangelho ao som de uma marcha fúnebre, não é isso? Mas a ressurreição de Cristo mostra para nós, os cristãos, que nós devemos pregar o evangelho após a ressurreição ao som de júbilo, fazendo festa. O nosso Senhor está vivo. E depois de Jesus ressuscitar, o que ele vai fazer? Depois de ressuscitar, ele vai mandar um recado para os seus discípulos. Ele vai mandar um recado para eles, fala para eles irem até a região da Galiléia e me aguardarem lá. Eles vão estar no lugar fechado. Jesus vai entrar no lugar onde eles estão. As portas estavam fechadas, Jesus aparece e diz, paz seja convosco. E depois de dizer essas palavras, eles ficam assustados ao verem o Cristo ressurreto diante deles. Mas ao mesmo tempo o coração deles, que estava enlutado pelos dias anteriores, agora está se enchendo de júbilo. E é exatamente com esse sentimento de júbilo pela ressurreição de Cristo que ele vai lhes dar o quê? No meio da empolgação, ele vai lhes dar uma missão. E ele vai dizer para eles, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Jesus vai dizer isso para os seus discípulos. Fazer evangelismo e evangelização consiste em ter como alicerce estas verdades eternas. E depois de Jesus dizer isso para eles, talvez uma pergunta venha à nossa mente. Mais uma vez. O que é o evangelho? Para que eu possa fazer evangelismo e evangelização, o que é?
Jesus então vai ensinar para eles o que é o evangelho, dividindo esse versículo que está em Marcos 16:15 em algumas partes. Eu quero mostrar para você a divisão destas partes, ok? Jesus vai dar uma missão para os discípulos, e já que os discípulos têm uma missão, quais são as características dessa missão de Jesus dada aos discípulos? Quais são as características? Essa missão é evangelizar. Evangelizar é missão dos discípulos, é missão da igreja. E então, quais são as características dessa missão de evangelizar que Jesus dá aos seus discípulos? Vamos começar a escrever? A primeira delas, a primeira característica dessa missão. A primeira característica dessa missão, essa missão é... Jesus diz, ide, essa missão é imperativa. Ir não é uma opção dos crentes. Ir não é realmente uma ação movida pelo tempo que nos sobra. Ir é um imperativo que nos impulsiona a todo momento, a todo instante, a seguirmos em frente. Neste exato momento você está ouvindo essa palestra, no final dela, você vai precisar dar um telefonema para alguém que você é amigo dele, é amigo dela. Talvez você nunca falou de Cristo para ela e para ele. Ir significa isto. Mas a gente precisa correr. A gente ainda está falando sobre o que é o evangelho. A outra característica, a segunda característica da missão dada por Jesus aos seus discípulos. Se a primeira é imperativa, depois de Jesus dizer ide, ele diz, ide por onde? Por todo o mundo. Essa missão é expansiva, de expansão. A mensagem do evangelho deve chegar aos 4 cantos do mundo, aos 4 cantos da terra. Já observaram como Deus tem proporcionado alguns tipos de ferramentas no século 21, desde o início do século 20 até agora o século 21, que está acelerando a pregação do evangelho? Alguns homens estão sendo levantados por Deus na nossa época para pregarem o evangelho. E a gente tem visto isso. Homens fiéis à palavra de Deus. Mas a gente também precisa entender que da mesma forma como esses homens estão pregando o evangelho, eu e você precisamos fazer isso. Irmãos amados, às vezes passamos muito tempo nas redes sociais, conversando, colocando fotos, colocando imagens, fazendo todo e qualquer tipo de ação, mas temos vergonha de pegar a nossa Bíblia, de ler um texto bíblico e de falar de Cristo a pessoas que estão nos ouvindo através de alguma rede social. Amados irmãos, como nós precisamos entender o seguinte: só pode pregar o evangelho aquele que conheceu o evangelho em suma. Só pode pregar o evangelho aquele que foi impactado pelo evangelho. Só pode pregar o evangelho aquele que experimentou o evangelho. Quem não consegue falar do evangelho, não sabe o que é evangelho, não se prende dentro daquilo que é o evangelho, deve ser então evangelizado. Uma igreja que não prega o evangelho deve ser evangelizada. Uma igreja onde você chega e a pregação dentro dela não é a cruz de Cristo, você não percebe a cruz de Cristo na pregação dessa igreja, essa igreja deve ser evangelizada. O que é o evangelho? Esse evangelho deve ser pregado de forma expansiva. Todo mundo. Segunda característica. Terceira característica. Depois de Jesus dizer ide, e por todo mundo, ele diz ide e pregai. Mas pregai o quê? Pregai o evangelho. Jesus vai, então agora a gente vai ter na nossa mente o que é o evangelho. O que é verdadeiramente o evangelho, irmãos? Vocês têm que ir e pregarem, mas preguem o evangelho. Talvez alguém diga assim: pregar o evangelho é só você falar de Jesus. E talvez alguns concordem. O problema é que poucas pessoas conhecem o Jesus da Bíblia. Esse é o problema.
Poucas pessoas sabem falar do Jesus da Bíblia. Esse é o problema. E talvez algumas pessoas falem de um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. O Jesus que te dá riquezas dessa terra em troca de você fazer investimentos financeiros nele, não é o Jesus da Bíblia. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. A terceira característica, ela é expositiva. Tem que fazer exposição do que é o evangelho. Sabe o que é o evangelho? Eu vou dizer para você o que é o evangelho. O evangelho é falar sobre o nascimento de Jesus. O que representa o nascimento de Jesus? Biblicamente, doutrinariamente, teologicamente, os pastores precisam ensinar isso para os cristãos. O nascimento de Jesus. A obra de Jesus. O ministério de Jesus. A prisão de Jesus. A crucificação de Jesus. E a ressurreição de Jesus. Amados irmãos, isto é o evangelho. E se alguém prega algo além disso, ele não está pregando o evangelho. O apóstolo Paulo chega a dizer em uma de suas cartas, que se vier alguém, até mesmo um anjo do céu, que pregar uma outra coisa, que não seja este evangelho, que é o evangelho de Cristo, que é falar sobre Cristo, que seja visto como anátema. E quantos malditos estão por aí pregando várias coisas, menos a bênção do verdadeiro evangelho. A terceira característica, o evangelho, da característica de Jesus dada aos seus discípulos, que é evangelizar, dado aos seus discípulos, é, então, expositivo. Você deve fazer exposição do que é o evangelho. Mas existe a quarta e última característica. Depois de Jesus dizer, ide por todo mundo e pregai o evangelho, ele vai dizer, para quem? A toda a criatura. A toda. Quarta característica do evangelho, da missão dada por Jesus, aliás, aos seus discípulos, é que ela é direcionada. Ela é direcionada a todo ser humano. Sabe o que significa isso? Que a proclamação do evangelho, ela é para todos os seres humanos. Se a salvação não é para todos, isso faz parte da economia de Deus, já é problema de Deus. Mas a proclamação e o serviço da proclamação é dos discípulos. O serviço da proclamação é da igreja. A proclamação é universal. A proclamação é total. A proclamação é mundial. A proclamação é direcionada a pessoas nas suas individualidades. E é o Espírito de Deus quem vai tocar em corações para que haja salvação. Mas a glorificação do nome de Deus sempre será realizada quando o evangelho for pregado. Mas quem são essas criaturas, essa criatura ou essa toda criatura que o evangelho precisa ser pregado? Os brancos e os negros precisam ouvir falar de Jesus. Os políticos precisam ouvir falar de Jesus. Os milionários precisam ouvir falar de Jesus. Os pobres precisam ouvir falar de Jesus. Os orientais precisam ouvir falar de Jesus. Os ocidentais, de forma geral, precisam ouvir falar de Jesus. A quarta característica desta missão de Jesus dada aos seus discípulos, ela deve ser direcionada. Você tem que pregar o evangelho para todo mundo. Tem que pregar o evangelho para aquele que é espírita. Tem que pregar o evangelho para o muçulmano. Você tem que pregar o evangelho para aquele que é hinduísta. Você tem que pregar o evangelho. Pregar o evangelho. Isso é um imperativo do Senhor para nós, a igreja. E somente depois de, então, falar sobre o que é o evangelho é que a gente vai tratar sobre o que é o evangelismo. Porque o tema do lançamento do nosso curso aqui é exatamente falar sobre o que é evangelismo e evangelização. Ok? Então vamos falar agora sobre o que é evangelismo? Tá com caneta e papel? Tá fazendo algumas anotações? É necessário que você faça essas anotações.
são muito e muito importantes, ok? Falar sobre evangelismo é entender o seguinte: evangelismo é a palavra evangelho ligada ao sufixo ismo, que vai dar a ideia de evangelismo. Todas as vezes que você pegar uma palavra na língua portuguesa, por exemplo, e que você ligar ao sufixo ismo, você vai entender que isso faz parte do quê? Treinamento, discipulado, capacitação. E, obviamente, que isso gera tempo. Por que a evangelização na igreja brasileira, então, ela não é tão eficaz? Porque não se faz evangelismo. Existe muita gente que não conhece o evangelho, por isso que a evangelização não é eficaz. Tem muita gente que entra numa igreja hoje pela porta da frente, amanhã sai pela porta de trás. Nós temos visto muita gente que atende aos apelos sensacionalistas numa igreja hoje e amanhã ela está vivendo no lamaçal do pecado, por quê? Ela não ouviu a pregação do verdadeiro evangelho, ela entrou ali por causa realmente da emoção, e por causa dessa emoção, a emoção passa. Ela voltou para o lugar aonde ela deveria, aonde ela estava. Uma vez, perguntaram a Billy Graham, um dos maiores evangelistas de todo o tempo, o que nós devemos fazer para que a igreja do nosso tempo venha crescer de maneira real e verdadeira? Ele respondeu: o que nós temos que fazer? Simplesmente pregar o evangelho de maneira fiel. Jamais procurem tirar os homens dos bancos fazendo apelos sensacionalistas a eles. Jamais. Porque se eles saírem dos bancos por causa dos apelos sensacionalistas de vocês, e se eles não forem retirados de lá pelo poder do Espírito Santo, eles vão, depois de um determinado tempo, se dirigir novamente ao mundo. Preguemos o evangelho para que o Espírito tire os seres humanos do pecado. O nosso trabalho é somente pregar e não fazer nada mais, nada mais. Mas vamos seguir falando sobre o que é evangelismo. Eu falei que evangelismo tem a ver com treinamento, capacitação, doutrinamento. É você simplesmente inculcar nas pessoas, colocar na mente das pessoas um determinado conteúdo. É você, então, entender que alguém vai ser o idealizador desse conceito. E o idealizador do cristianismo é quem? Jesus Cristo, ele é o líder. E ele diz que ele é o bom pastor. Realmente Jesus é perfeito no trato com as suas ovelhas. E ele então dá a elas o alimento que vem dos céus. E eu queria nessa oportunidade mais uma vez fazer um apelo aos pastores e líderes das igrejas e denominações, para que eles possam entender que tudo começa por uma iniciativa e atitude correta deles em se envolver com essas coisas que nós estamos tratando aqui nesta tarde. Nos evangelhos, nós vamos perceber que numa determinada vez, antes de iniciar propriamente o trabalho de evangelização, Jesus vai fazer evangelismo. E o que Jesus vai fazer? Ele vai orar e vai pedir a Deus que lhe envie pessoas para começar o trabalho de evangelização. Jesus começou sozinho. E o trabalho de evangelização consiste em falar sobre o reino de Deus, sobre vida e morte, sobre céu e inferno, pregar o evangelho todo a todo ser humano. É preciso pregar o evangelho todo. E quando Jesus, inclusive, vai falar sobre evangelismo, ele vai pregar e muito para os seus discípulos sobre o inferno. E hoje as pessoas não querem ouvir falar sobre o inferno. Somente analisando o que é o inferno que as pessoas vão entender a gravidade das suas culpas e iniquidades. Mas Jesus vai orar e ele vai chamar 12 homens.
E quando a gente está falando de evangelismo, é importante que você pare para pensar sobre isso. Ele vai chamar 12 homens, e o que ele vai fazer? Estes 12 homens vão passar 3 anos de maneira bem aproximada com Jesus, não é isso? De maneira bem aproximada. E Jesus vai, então, pegar essas pessoas e durante 3 anos, dos 30 anos aos 33, Jesus vai fazer o que com os discípulos? Aquele que ele vai chamar de apóstolos. Ele vai treiná-los, ele vai doutriná-los, ele vai capacitá-los. É isso que Jesus vai fazer. É isso que você, pastor, precisa fazer. O momento da pandemia é momento de você fazer, em primeiro lugar, a sua igreja se voltar para a necessidade de fazer evangelização, mas primeiro você precisa fazer evangelismo, treinar pessoas. Primeiro você pega pessoas específicas e depois de você inculcar isso nessas pessoas específicas, essas pessoas vão ajudar a você a inculcar em toda a igreja. É importante que a gente pense sobre isso. No que consiste, então, o evangelismo? O evangelismo consiste em 3 importantes pilares. Primeiro, capacitar. Pegar aquela pessoa que realmente sente o seu coração queimar por trabalhar em questões missionais e evangelísticas. Ore primeiro. Depois, peça a Deus para que traga pessoas e faça esse convite diante da igreja. Olha, eu preciso de uma equipe para formar um ministério de evangelização. Mas eu quero que você só venha e atenda esse pedido. Se você sentir que o Espírito de Deus está chamando você, está vocacionando você nessa hora, ou se você realmente sente no seu coração esse chamado para trabalhar nesse ministério. Pessoas específicas. E o Espírito de Deus vai chamar. Vai trazer. Depois que essas pessoas vierem, pastor, líder, você não tem que ter pressa. Mas você tem que ter métodos. Você tem que, primeiro, gastar ou investir tempo com elas e nelas. Investir tempo. Investir tempo. Investir tempo. E quando eu falo sobre investir tempo, é simplesmente você parar num determinado instante da sua vida. Agora a gente não está tendo condições disso, que a gente está numa pandemia, de reunir pessoas num lugar e começar a ensinar essas pessoas o que é o evangelho, doutrinariamente, teologicamente. Tem que fazer isso. Se você não sabe, peça ajuda. Se assente também para aprender. Não é vergonha. Mas faça isso. Capacite. Evangelismo consiste primeiro em capacitar. Em segundo lugar, é fazer com que as pessoas, elas precisam compreender que elas têm que ser sustentadas com fidelidade. Ou seja, é para pregar aquilo que a Bíblia diz. É para falar o que a Bíblia diz. Não adianta a gente achar que no século XXI a gente vai ter uma igreja cheia de pessoas. Hoje a gente vê templos suntuosos, gigantescos, com milhares de pessoas vazias de Deus. Isso não vai adiantar. Então, é necessário que a gente faça o trabalho correto. O trabalho correto é investir tempo em pessoas, pregar o evangelho de maneira fiel, para que as pessoas que adentrarem para a igreja sejam pessoas que ouviram falar sobre a cruz de Cristo e que se converteram verdadeiramente pelo conteúdo das Escrituras. As pessoas precisam entender ainda, evangelismo consiste em colocar e inculcar na cabeça das pessoas que elas precisam ser instrumentos da glória de Deus. Para que você foi chamado pelo Espírito de Deus, você que é cristão? Para ir à igreja de domingo a domingo? Para botar a sua Bíblia embaixo do braço, ir para a igreja e voltar para casa? Isso é uma vida estéril dentro do cristianismo. Nós não podemos nos contentar com a esterilidade. Se você tem vivido uma vida assim, de esterilidade, você está errado. Você precisa rever os seus conceitos. Precisa rever. Você foi chamado para ser instrumento da glória de Deus.
Evangelismo consiste nisto. Então, o trabalho de evangelização jamais terá eficácia se não houver treinamento. Jamais, jamais, jamais. Nós estamos fazendo aqui algumas pontuações e depois você pode solicitar o curso completo. Obviamente a apostila está maravilhosa, muito ampla, com muitos outros exemplos que não dá para a gente falar aqui. Nós vamos ficar aqui durante 2, 3 horas. Não é esse o nosso intento. Mas nós gostaríamos que você pensasse seriamente nisso. Depois de fazer evangelismo, então, tem gente séria que conhece o que é evangelho, que foi doutrinada, que foi preparada, que foi treinada. Agora a gente vai fazer evangelização. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Depois de Jesus fazer o evangelismo com os seus discípulos, isso surtiu efeito? Sim ou não? Quando você tiver tempo, eu ia dizer tiver tempo, mas a gente está num momento de pandemia, o que a gente mais tem, a maioria, é tempo. Talvez a gente esteja dizendo que está numa correria tremenda na vida, mas a gente precisa tirar tempo para Deus. Se a gente disser que quer viver uma vida na eternidade com Deus e nessa vida dizer que não tem tempo para Deus, isso é até contraditório. Quem realmente quer viver uma vida eterna com Deus, já está envolvido com Deus nessa vida. Quer saber se o serviço de Jesus de evangelismo surtiu efeito? Leia o livro de Atos dos Apóstolos e você vai ver os desdobramentos do evangelismo. Mas aconteceu uma coisa. Depois de fazer todo o trabalho de orientação, de treinamento, de capacitação, a igreja orou na dependência do poder do Espírito para fazer evangelização, não é isso? Então tem muitos passos para você que é líder, para você, com a palavra de Deus, aprender como se faz evangelismo e evangelização. Eu estou aqui com um comentário bíblico que eu queria mostrar para vocês, do pastor Hernandes Dias Lopes. Não estou fazendo propaganda, mas estou querendo dizer que o conteúdo é muito bom. Aqui, ó, para você adquirir, ó, para você comprar um livro que vai te ajudar muito. Para você entender e enxergar o que aconteceu no primeiro século. A perseguição aumentou, mas a questão da paixão por falar de Cristo também aumentou, superabundou. Inclusive é por isso que nós estamos aqui falando sobre estas coisas nesta oportunidade. E depois então da gente fazer evangelismo, depois da gente se dedicar de maneira realmente com excelência a se debruçar e estudar sobre o que é o evangelho, agora sim a gente está preparado para chegar e fazer evangelização. Mas agora o problema será grande. Não o problema, as dificuldades vão surgir. Por quê? Porque agora, aonde que a gente faz evangelização? A gente faz evangelização nos campos aonde as trevas são grandes. Aonde a gente vai fazer evangelização? Fazer evangelização na cidade, nas metrópoles. A gente vai fazer evangelização aonde? Nas universidades. A gente vai fazer evangelização aonde? Aonde moramos. E eu quero falar que evangelização é o evangelho pulsando na gente. A gente entendeu o que é evangelho? A gente entendeu o que é evangelho? Se nós somos servos de Cristo, Cristo tem que ser visto em nós. A mudança, a nova vida. Se eu fui atingido pelo evangelho, agora eu posso pregar o evangelho. Muitos cristãos hoje não conseguem pregar o evangelho porque eles realmente não passaram por uma experiência de conversão. E porque muitos líderes também não estão pregando o evangelho. É triste de se falar, é a mais pura verdade. Mas quando a gente fala sobre evangelização, uma coisa que a gente tem que agora começar a pensar é o seguinte:
nas abordagens, não é isso? Para fazer evangelização, eu tenho que saber abordar pessoas. Você vai abordar pessoas pelas redes sociais de que maneira? Coloque pelo menos um versículo bíblico durante todos os dias. Você vai estar evangelizando. As pessoas não estão grande parte do tempo com seus telefones na mão? As pessoas não estão nas redes sociais? Vamos encontrá-las lá. Coloque pelo menos um versículo bíblico. A evangelização é o evangelho em pulsação. A igreja precisa saber as abordagens. A igreja precisa ver as estratégias. A igreja precisa ver as oportunidades. Os cristãos precisam disso. Urgentemente. Como a gente vai fazer evangelização? Quando a gente estuda missiologia, a gente aprende a fazer evangelização urbana, evangelização rural. E por quê? Porque o ser humano que vive nos grandes centros, nas cidades, nas grandes metrópoles, obviamente ele tem uma capacidade de formação diferente da pessoa que vive na zona rural. Significa dizer que você não pode ser totalmente simplório. Simples é diferente de ser simplório. Você pode ser simples, mas não pode ser simplório. Você não pode ser simplório com gente com a mente formada. Gente que passou pelo academicismo geral em determinadas áreas. Não pode ser simplório. Por isso que é importante você saber e dominar bem a questão do que é o evangelho. E você também não pode chegar com um linguajar extremamente rebuscado numa região rural. Já imaginou se você começa a usar palavras dificílimas da língua portuguesa no meio de pessoas que trabalham no campo, que trabalham na roça? Eles não vão te entender. Eles não vão te ouvir. E se você é líder, trabalha no campo e realmente vai fazer uma evangelização e convida pessoas de repente para vir para um culto, e chega lá, você bota um terno, uma gravata e fala palavras difíceis, eles vão no primeiro dia. Depois eles não vão querer ir mais. Da mesma forma, se você está fazendo evangelização num condomínio, numa grande cidade do país, se lá você não monta uma estrutura mínima, as pessoas vão perceber o seguinte: isso é o evangelho? Dessa forma? Eu não quero mais ouvir. Jesus usava as melhores ferramentas que podia no século I. Os apóstolos usavam as melhores estratégias que podiam no século I. Eles não tinham ouro, não tinham prata. Jesus não tinha sequer um lugar para reclinar a cabeça, mas Jesus era estratégico. Jesus sabia o que fazer. Jesus sabia onde ir. Jesus sabia como falar. E a gente está falando sobre evangelização. Eu quero abrir um leque agora, então, para falar sobre a evangelização na perspectiva de Jesus, tá bom? Anota aí. Toma nota disso, é muito importante. Para fazer evangelismo e evangelização, a gente tem que ler a Bíblia e observar o que diz ou o que dizem as Escrituras. Senão a gente nunca vai fazer evangelismo e evangelização de maneira correta. Sabe como Jesus fazia a evangelização? Toma nota. Jesus fazia evangelização indo para as comunidades da sua época. As comunidades carentes. Cafarnaum, Betânia, Jericó, eram os lugares aonde Jesus ia fazer evangelização. E aonde Jesus ia fazer evangelização, agora ele está indo com quem? Com a sua equipe, com seus 12 homens. Não é isso? Eles estão seguindo. Porque se o meu mestre acredita no que diz, eu acredito também, eu vou segui-lo. Jesus então vai para essas cidades, e talvez alguém diga assim, Jesus sabia o que fazia assim, porque
Essas pessoas que vivem em comunidades pobres, elas precisam ouvir do evangelho, pobres coitadas que são, mas Jesus ia para essas comunidades porque as pessoas ali eram pobres coitadas? Negativo. A gente não vai pregar o evangelho nas comunidades carentes porque as pessoas são pobres coitadas, não. Elas têm problemas de ordem social, cultural, financeira, sim, mas o maior problema dessas pessoas também é o mesmo do ser humano desde o início, são seus pecados, são suas iniquidades, elas precisam de arrependimento. Jesus ia para essas comunidades porque as pessoas ali tinham um coração realmente endurecido. Quando Jesus, inclusive, entra em Jericó, uma cidade aterrorizada pelos publicanos, vai ver isso lá em Lucas capítulo 19. Jesus entra em Jericó, e quando ele entra ali, uma cidade cercada da milícia publicana, e essa milícia era liderada por um homem chamado Zaqueu, e a gente vai ver que Jesus entrando em Jericó, as multidões vão se aproximar dele, a gente já sabe lá todo o contexto, até que Jesus se aproxima de Zaqueu, e as pessoas, quando veem Jesus depois se aproximar de Zaqueu, eles vão fazer pré-julgamentos de Jesus. Como pode? A libertação de Jericó dependia totalmente de uma conversão genuína de Zaqueu. Por isso que Jesus vai a Zaqueu. Por isso que Jesus prega para Zaqueu. É por isso que Jesus entra na casa de Zaqueu. E é por isso que o evangelho muda Zaqueu interiormente, a ponto dele entender que, como publicano, ele extorquia as pessoas, ele tirava das pessoas, mas agora, com uma nova vida através de Cristo, ele quer devolver, ele quer restituir até 4 vezes. Jesus entra na casa de Zaqueu, e no meio do caminho até chegar na casa de Zaqueu, imagine o evangelho que Jesus prega para Zaqueu. Zaqueu, eu te amo, me abraça. Negativo. Jesus está indo com Zaqueu para a casa de Zaqueu, e o evangelho que Jesus prega para Zaqueu é o seguinte: Zaqueu, as tuas faltas são graves diante de Deus, que tem visto as maldades que você faz às pessoas dessa localidade. Pessoas que entregam seus impostos ao Império Romano, e um publicano tinha responsabilidade, era um judeu que trabalhava para o Império Romano para coletar impostos. E Zaqueu, juntamente com a milícia publicana, arrancava das pessoas mais do que devia. E Zaqueu era um homem riquíssimo. Jesus então trata com Zaqueu, e até chegar na casa de Zaqueu, o coração de Zaqueu é implodido. Mas na casa de Zaqueu, quem está lá? A mulher de Zaqueu. Os filhos de Zaqueu. Já imaginou se Zaqueu tem o seu coração implodido e a sua mulher? Vamos aplicar isso no século 21. A gente vai até rir, parece engraçado, mas é uma realidade. O coração de Zaqueu é convertido ao evangelho que Jesus prega para ele, ele se arrepende. Mas já imaginou Zaqueu dizendo para uma mulher, para sua mulher, uma mulher de coração duro, que está acostumada a viver na riqueza, ele chegando para ela: mulher, toda essa riqueza que está aqui, eu vou pegar e vou reembolsar, vou restituir as pessoas que eu andei roubando elas durante muito tempo, extorquindo elas durante muito tempo. Aí a mulher vai se virar para ele e vai dizer: você está me dizendo que como é que eu vou agora comprar os meus vestidos caros? Como vou comprar as minhas joias? Seria difícil para Zaqueu trilhar o caminho correto, o caminho do arrependimento, se Jesus não tivesse entrado na sua casa. Opa! Vai falar sobre isso mais à frente. Já no final da nossa live, a gente vai falar sobre isso. Amados irmãos, Jesus então entra na casa de Zaqueu, prega o evangelho para Zaqueu, prega o evangelho à família de Zaqueu. E o evangelho é todo absorvido pela família de Zaqueu. Jesus, ele entrava nas comunidades pobres e ele sabia por que estava entrando nelas. Hoje, vou até abrir um leque, porque eu sou
de uma igreja reformada. E certa feita alguém me fez uma pergunta: por que que as igrejas reformadas dificilmente não entram em comunidades carentes? Por quê? A gente vê muitas denominações lá de outras linhas que não são reformadas. As pessoas precisavam ouvir um evangelho e ter uma igreja de lentes reformadas lá dentro dessas comunidades. Por que que as igrejas reformadas não entram? Respondi da seguinte maneira: o trabalho de plantação e de evangelização num determinado lugar, ele passa por algumas, como eu disse lá atrás, por algumas dificuldades. E trabalhando dentro de uma comunidade, aplicando aqui na nossa realidade no Brasil, por exemplo, imagine aqui no Rio de Janeiro, uma igreja reformada começar um trabalho dentro de uma comunidade. Um pastor, um missionário, um evangelista, ele vai plantar o trabalho, ele vai pregar um evangelho falando sobre arrependimento. O Espírito Santo, debaixo da dependência do Espírito Santo, o Espírito Santo vai converter pecadores. Mas depois que ele simplesmente quiser estabelecer uma igreja ali dentro, algumas normas serão passadas para ele que são do comando dessa comunidade. E é triste a gente falar isso daqui, mas seria complicado para um pastor reformado plantar uma igreja numa comunidade onde amanhã ou depois o comando de uma dessas comunidades que a gente sabe que é entregue ao tráfico de drogas dissesse para ele: eu vou precisar esconder armamento dentro da sua igreja. Vou precisar esconder entorpecentes dentro da sua igreja. Afinal, a comunidade é minha. É a igreja que você abriu porque eu autorizei. Então, as igrejas reformadas, exatamente para evitar esse tipo de pressão, elas saem até mesmo de dentro das comunidades. É para a gente pensar, é para a gente refletir. Voltando ao assunto da evangelização, eu falei da evangelização na perspectiva de Jesus. Agora eu quero falar rapidamente da evangelização na perspectiva de Paulo. É ao contrário da perspectiva de Jesus. Veja como Deus, na sua soberania, ele vai cercando as coisas de maneira perfeita. Eu queria que você fosse anotando isso. E depois, você solicitando o nosso curso completo, com as videoaulas e com a apostila, você vai ver isso de uma maneira mais ampla. Se Jesus entrava nas comunidades, ele dava prioridade a entrar nas comunidades, Paulo já faz um serviço de evangelização. De que maneira? Ele entra nos grandes centros, não é isso? Paulo explora a evangelização nas grandes cidades do Império Romano. Por quê? Porque as grandes cidades do Império Romano eram lugares de grande tramitação. As pessoas vinham de todas as partes e passavam por essas cidades para adquirir alguma coisa, para comprar alguma coisa. As pessoas entravam nessas cidades até para adorarem algum tipo de poste ídolo, como existia a deusa Diana lá na cidade de Éfeso. Era interessante para as pessoas entrarem nessas cidades para fazer alguma coisa. Fazia parte da sua rotina. O apóstolo Paulo, então, ele vai fazer evangelismo e vai fazer evangelização. Quanto que ele faz evangelismo? A gente falou sobre treinamento. Leia as cartas pastorais de Paulo. Paulo escreveu cartas gerais e cartas pastorais. A gente vai ver Paulo evangelizando homens para serem líderes de igrejas plantadas em determinadas regiões. Vai ver Tito em Creta. A gente vai ver Timóteo também em Éfeso. E muitos outros. Depois de fazer o evangelismo, de treinar, Paulo então vai deixar essas pessoas. E depois ele vai fazer a evangelização. E a evangelização de Paulo é uma evangelização onde, inclusive, num determinado momento, ele vai entrar numa cidade, Atenas, a capital mundial do saber. E lá ele não vai plantar nenhuma igreja. Curioso isso, né? Nenhuma igreja foi plantada em Atenas. A cidade mundial do saber, na verdade, não sabia nada. Inclusive, o apóstolo Paulo, acredito eu que motivado pela sua experiência em Atenas, ele vai escrever em suas cartas que a nossa sabedoria, a sabedoria dos cristãos, a verdadeira sabedoria é Cristo. E essa sabedoria, ela é revelada
pelo Espírito Santo. Amados irmãos, o que eu quero dizer é que no serviço de evangelização, nós vamos pregar o evangelho, algumas pessoas vão se converter, em outros momentos nós vamos pregar, não vão haver conversões, mas Deus está sendo glorificado porque o nosso papel é de proclamar. Este é o nosso papel, proclamar. Eu estou começando a caminhar para o final, e eu quero que você guarde isso com você. Como a gente deve fazer evangelização, então? Devemos fazer evangelização, estou sendo redundante aqui para você anotar e não esquecer disso. Devemos fazer evangelização sendo totalmente submissos às Escrituras. Não tem como fazer evangelização sem ser submisso às Escrituras. Não tem como. Como a gente deve fazer evangelização? Devemos fazer evangelização de forma séria, treinando pessoas, investindo tempo nelas, amadurecendo essas pessoas, falando das dificuldades, falando como devemos abordar, falando como devemos nos aproximar, falando como devemos usar as ferramentas. Como devemos fazer evangelização? Devemos fazer evangelização somente depois conhecermos plenamente quem é o Senhor da evangelização. Quem é que te envia? É Jesus, o Deus homem. Quem é Jesus? Aquele que era, que é e que há de vir. Quem é Jesus? Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Quem é Jesus? Jesus é a fonte da água da vida. Quem é Jesus? Jesus é aquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem é Jesus? É aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É assim que a gente tem que fazer evangelização. De maneira competente, de maneira séria, de maneira piedosa, obedecendo às Escrituras. É assim que a gente tem que fazer evangelização. Mas eu quero finalizar a nossa live nessa oportunidade, que a gente falou sobre evangelismo e evangelização, mais uma vez dizendo o seguinte: a gente está aqui lançando o curso nessa oportunidade, fazendo pontuações, mas a gente vai ter o curso completo, ok? O curso completo. Você vai receber esse curso através de videoaulas, de uma apostila e também de acompanhamento que você vai fazer comigo pelas redes sociais. A gente vai conversar muito sobre os assuntos, como você pode plantar uma igreja, como você pode fazer evangelização dentro da realidade da sua igreja. E você vai me passar algumas características, obviamente, do seu lugar. E a gente vai conversar, e a gente vai amadurecer, e a gente vai fazer projetos de evangelização. Essa é a minha proposta para poder ajudar vocês, para poder contribuir, para que a gente possa fazer o evangelho se expandir por todo o nosso país e que, usando as ferramentas das redes sociais, pessoas em todas as partes do mundo possam ouvir a gente pregar o evangelho com uma evangelização bem organizada, ok? Eu quero terminar falando sobre algumas, são muitas, não dá tempo da gente falar todas, algumas estratégias para o serviço de evangelização. Quer fazer uma evangelização perfeita, uma evangelização eficaz? Não pode abrir mão dos métodos essenciais das Sagradas Escrituras. São as Escrituras que nos ensinam como fazer evangelização. Como os apóstolos e a igreja primitiva faziam evangelização. Com muita oração, dependendo do Espírito, pregando fielmente a palavra de Deus. Não dá para abrir mão desse alicerce. É assim que se fazia evangelização. E que se deve fazer evangelização. Mas eu falei que Jesus tinha estratégias. Paulo tinha estratégias. Os apóstolos tinham suas estratégias. Os grandes evangelistas também, na história da igreja, tiveram as suas estratégias. Eu comecei falando de Billy Graham. Precisamos ter estratégias. Você quer que a sua igreja cresça através de uma evangelização correta? Uma evangelização eficaz? Eu vou te dar algumas dicas, ok? Em primeiro lugar, primeira coisa que eu quero te ensinar aqui, eu quero passar para você, te fazer uma pergunta. Na sua igreja, existe um ministério de evangelização? Se não existe, ore. Se você é pastor,
crie uma comissão ou um ministério de evangelização, ok? Se não existe, se você não é pastor e está ouvindo, chega para o seu pastor e fala, pastor, nós precisamos criar uma comissão de evangelização, urgentemente. Escreva, projete, planeje. Você começa a fazer o trabalho de evangelização e organizando. É assim que você começa. Eu quero dar outra sugestão para você. Decidiu montar o ministério ou a comissão de evangelização? Agora o que você vai fazer? Você vai montar uma comissão de intercessão. É necessário ter muita oração. Pedir gente que ore pela comissão de evangelização e ore com a comissão de evangelização. Depois de um tempo, a comissão de intercessão, unida com a comissão de evangelização, vai começar a fazer um trabalho de conscientização com toda a igreja sobre a finalidade principal, central de uma igreja: evangelizar. Uma igreja não pode ter programações ativistas, programações que reverberem somente para dentro dela mesma, programações sociais, programações às vezes até muito burocráticas. A igreja precisa se envolver com evangelização. Evangelização na igreja local. Talvez muita gente hoje tenha um pouco de dificuldade com isso, ou então não consiga compreender bem isso. Vai escrevendo. Outra estratégia: monte uma equipe de recepção na sua igreja. Uma equipe de recepção com pessoas que tenham carisma, que demonstrem evidências do fruto do Espírito, com pessoas transformadas verdadeiramente, que sejam vistas pela maioria da comunidade local como pessoas que são exemplos. Essas pessoas devem trabalhar numa comissão de recepção da igreja. Receber bem as pessoas também é evangelizar, sabia? Simpatia. A gente precisa aprender isso com a igreja primitiva. Muitas vezes nós não vamos nem precisar abrir a boca para pronunciar algumas palavras. Vai ser necessário apenas a gente demonstrar o amor de Deus, e as pessoas vão ver o amor de Deus em nós, vão ver a pessoa de Cristo em nós. O que essa comissão de recepção deve fazer? A comissão de recepção deve ser também bem organizada. E todo mundo que entrar para a igreja, seja no culto de domingo, essa comissão de recepção deve fazer o seguinte: deve abraçar essas pessoas. Os homens recebem os homens, as mulheres recebem as mulheres, e de repente num cantinho, antes das pessoas entrarem para se assentarem nos bancos da igreja, basta que você chame aquelas pessoas no cantinho: nós queremos orar por você. Interceda por a vida daquelas pessoas, ore por elas. Essas pessoas que trabalham na comissão de intercessão, uma oração rápida e breve. Deus eterno, que essa noite seja uma noite de conversão para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. E encerra. É o suficiente. Como a gente deve fazer evangelização com estratégia? Obviamente, com a organização do culto. Coloque o ministério de louvor da igreja, os conjuntos da igreja, para cantarem canções bíblicas, que falem da obra da redenção, que falem de Jesus Cristo. Hoje a gente ouve a igreja cantando tanta coisa. É tanto antropocentrismo. Senhor, dá para mim, traz para mim, faz para mim. A gente ouve cantar muito pouco sobre a maravilhosa graça de Deus. A gente ouve cantar muito pouco sobre Jesus como o bendito Cordeiro de Deus. A gente ouve muito poucas canções que nos ensinem a obra de Cristo na cruz do Calvário. O ministério de louvor, os conjuntos da igreja precisam cantar a obra de Cristo, para que aqueles que já fazem parte da comunidade se emocionem ao saber de onde foram tirados pelas mãos do Evangelho. E aqueles que não conhecem, para que eles sejam impactados por Jesus Cristo e eles entendam que Jesus Cristo tem um nome que está acima de todo nome. Outra estratégia, obviamente, invista num bom som. Pregador precisa ter uma boa ferramenta para pregar a Escritura de maneira que a dicção dele, que as palavras sejam bem entendidas. É difícil fazer evangelização dentro de uma igreja com um som onde a igreja não quer investir.
Invista no som da sua igreja. Por investimento. Isso é muito importante. A música precisa ser boa. A pregação precisa ser boa. Pregue a Cristo. Você pregar no Antigo Testamento. Mostre para as pessoas quem é Cristo no Antigo Testamento. Mostre no Antigo Testamento a pessoa de Cristo para as pessoas que entram. A pregação precisa ser cristocêntrica. Outra estratégia de evangelização que eu quero dar para vocês. Quero que vocês anotem. Outra estratégia maravilhosa de evangelização. Culto nos lares. A comissão ou o ministério de evangelização de uma igreja. Ele precisa ser visionário. Convidar alguns membros da igreja que morem em determinadas ruas próximas da igreja, fazer contatos com esses membros e num determinado dia sair por essas ruas fazendo sabe o quê? Um serviço de censo, anotando nome, endereço, telefone, convidando essas pessoas para virem à igreja ou oferecendo-se para fazer um culto no lar. O culto no lar é uma bênção. É uma estratégia de evangelização que nós não podemos abrir mão. As pregações, a música dentro do culto no lar, ser cristocêntrica. Não adianta fazer culto no lar de qualquer maneira também. A igreja precisa aprender a fazer sempre o melhor. O pastor escale aonde vai ser o culto, que ele conclame pelo menos um músico para ir pelo menos com um violão para ter um momento de louvor, um momento de oração e um momento de exposição da palavra. É preciso fazer as coisas com excelência. Outra coisa, promova cultos voltados para pessoas, para a família. Existem igrejas que fazem o culto da família. Essa comissão de recepção vai precisar trabalhar e bem num culto da família. Como é que a igreja deve fazer? Faça fichas. Peça para os membros da igreja preencherem essas fichas com o nome das pessoas, das famílias. Que os membros da igreja que trouxerem as fichas se comprometam em trazer as famílias dos não crentes, que nesse dia tenha uma pregação evangelística, cristocêntrica. Que a igreja tenha alvos durante um ano, a igreja crescer com o número de mais 30 famílias, 50 famílias, 100 famílias. O culto da família. Faça cultos voltados para os jovens e os adolescentes, mas tratando do pecado, não trazendo para eles agrado para eles na idade deles, não. Procure preletores, pregadores que vão falar sobre o pecado dos adolescentes, na faixa etária dos adolescentes, dos jovens. Estratégia para uma igreja crescer fazendo evangelização. Que os jovens do nosso tempo ouçam falar da cruz de Cristo. Eles saibam, através da evangelização, que fornicação é pecado. Eles saibam que namorar sem ter fidelidade é pecado. Eles saibam que se comportar de uma maneira na igreja e de outra maneira fora é pecado. Estratégias de evangelização para que a gente possa ir cercando, trabalhando as pessoas dentro da igreja, buscando os de fora. Outra estratégia, muito antiga, o culto ao ar livre é uma bênção. Mas se for fazer, alugue um som apropriado, arrume um palanque, que o som seja bom para que as pessoas possam ouvir os cânticos, a pregação. Uma igreja deveria fazer pelo menos 3 cultos ao ar livre no ano. Pelo menos 3. Seria suficiente. Com 12 meses, de 4 em 4 meses. Estratégias que a gente pode ir ampliando. Bom, pessoal, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui no lançamento do nosso curso sobre evangelismo e evangelização. Quero agradecer
algumas pessoas que estão aqui. Meu irmão, pastor Walter Tavares está ali. O Roberto. Se não me engano, é o pastor Wanderson também que está ali. Estou vendo alguém ali com o nome Rainho. Muitas outras pessoas que não está dando para ver agora. Quero agradecer por vocês terem estado conosco aqui na nossa live. Eu quero dizer que esse foi o lançamento de um curso, onde a gente tem videoaulas e onde a gente tem uma apostila, mais acompanhamento. Solicite o seu curso, ok? A gente vai deixar aqui, depois, obviamente, os nossos endereços nas redes sociais. Vou deixar aqui o número do WhatsApp, para que vocês possam fazer contato. E dentro de pouco tempo também a gente vai ter muito conteúdo falando sobre diversos assuntos no YouTube. A gente vai, mais à frente, pedir para vocês compartilharem. Se você puder compartilhar depois dessa live, compartilhe, comente, divulgue, para que outras pessoas também tenham acesso. Eu acredito que a gente vai estar ajudando muita gente. Tá ok? Quero agradecer a todos vocês. Quero agradecer a Deus por essa tarde maravilhosa. Eu acredito que foi bastante proveitosa para todos nós. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar nesse momento para que esse curso ele venha a ser uma semente a ser plantada no coração de muitas pessoas que podem vir a ouvir e fazer deste evento, fazer deste curso uma ferramenta para ampliação e crescimento do reino de Deus na face da terra. Vamos orar? Deus eterno, nós louvamos, engrandecemos o teu nome porque sabemos que esse projeto é um projeto nascido no teu coração. Agradecemos pelas pessoas que aqui estiveram conosco, aquelas que ouviram. Nós já te agradecemos por aquelas que ainda vão ouvir deste curso e vão ouvir esta live. E cada um ao ouvir o conteúdo que aqui foi exposto, Senhor, que elas não ouçam e que não fiquem paralisadas, mas para que elas possam absorver o conteúdo e que elas possam se lançar no serviço do teu reino, fazendo evangelismo, fazendo evangelização para o louvor da tua glória. Toma, ó Deus, os pastores nas tuas mãos. Toma, ó Deus, os líderes da igreja do século 21 nas tuas mãos. Toma, ó Deus, os teus servos que mesmo não exercendo o cargo de liderança, têm os seus corações inflamados com o propósito da evangelização. Toma, ó Deus, a minha vida como instrumento do teu louvor nas tuas mãos. Careço da tua misericórdia. Obrigado, Senhor, mais uma vez por esta tarde. É assim que nós te oramos, agradecidos, no nome doce, santo de Jesus. Amém. Amados, forte abraço. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Ok? Deus abençoe.